Olá, bem-vindos de volta à nossa aula sobre a história de José. Estamos agora na 11ª lição e o título de hoje é Uma Situação Complicada. O que será que vai acontecer? Do que se trata essa lição? A nossa lição hoje está no capítulo 44 de Gênesis e o nosso objetivo hoje, professor, é conscientizar o aluno de que Deus deseja mudar a nossa mente através do seu poder, do seu amor e do seu poder. Então, ponto central, Deus nos transforma mediante o seu amor e seu poder, ok? Vamos então para a lição de hoje. Hoje nós vamos ver aí, que Judá, quando era mais novo, quando José ali ganhou as túnicas, teve os sonhos, Judá foi o irmão que não demonstrava nenhum afeto por José e nem por nenhum dos seus irmãos, Judá foi aquele que primeiro deu a ideia ali de vender Jacó, de vender José, não teve remorso, não se preocupou com o que o seu pai sentiria, nem inventou aquela mentira lá e falou para o seu pai ali sem se importar como Jacó ficaria todos esses anos sem José, Então ele mostrou ali que ele tinha um coração totalmente frio, um coração sem amor. Agora nós vamos ver na lição de hoje que Judá está totalmente o contrário lá do início da história, Que aquele homem que antes não estava nem aí para nada, que propôs vender o seu irmão ali, inclusive para ganhar um dinheiro, agora estava preocupado com o seu pai, estava se colocando no lugar do seu irmão Benjamim para assumir o erro, para poder se tornar escravo, para que o seu pai não sofresse. Ele agora estava se colocando no lugar do pai, imaginando que o pai dele não aguentaria aquilo ali. Olha que diferença, olha como ele havia mudado. José estava fazendo um teste ali e vai ver que o seu irmão Judá está totalmente diferente de quando ele deixou ele lá há muitos anos atrás. O que eu quero deixar para você aqui hoje, nós queremos deixar, é que quando você estiver a ponto de desistir de alguma coisa, a ponto de desistir de ter esperança em relação a si ou a outras pessoas, lembra de que Deus pode mudar até a personalidade mais egoísta. Judá era egoísta, Judá era frio, não tinha amor e Deus havia mudado o coração dele. Deus pode mudar aquele que tem o coração mais duro, aquele que você acha que não tem jeito, para Deus tem jeito, aquele que você acha que para Deus não tem solução, para Deus tem solução, porque Ele pode mudar todo e qualquer coração, ok? José testou a sinceridade ali dos seus irmãos antes de se revelar a eles. Antes de contar que ele era José, ele queria ter certeza de que seus irmãos haviam sido transformados, que eles estavam diferentes. Ele percebeu que eles estavam genuinamente arrependidos do seu pecaminoso complô para eliminá-lo. José explicou o perdão de Deus e nós também devemos aprender a não abrigar ressentimentos. Nós vamos ver na aula de hoje, que José então estava colocando a prova ali para ver como que estava o coração daqueles irmãos, para ver se eles ainda estavam com aquele mesmo complô ali de quando ele estava para eliminá-lo, ou se eles haviam sido transformados. Amém? Então, vamos lá para a nossa lição de hoje. Vamos para o nosso versículo do dia. O nosso versículo de hoje encontra-se em Efésios 4, 23, que diz assim, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. É preciso que a mente e o coração de vocês sejam completamente renovados. Esse é o versículo de hoje, Efésios 4, 23. Você vai fazer atividade de memorização, lembrando a importância de sempre ler na Bíblia, ok? Depois você faz atividade com eles, pede para eles lerem. Eu sempre gosto de pedir para as crianças lerem. Eu falo para elas lerem uma de cada vez, e depois eu faço atividade de memorização, porque assim elas vão estar ouvindo várias vezes. E versículo, memorização, quanto mais você escuta, mais fácil é para memorizar, ok? Vamos para a lição de hoje? Vamos para a nossa história? Vamos iniciar perguntando às crianças se elas lembram o que aconteceu na aula passada. Se elas lembram do que foi falado, o que aconteceu, Eu acredito que elas vão lembrar, porque está muito emocionante, está muito marcante, e eu acredito que elas vão estar lembrando sim. Então você vai perguntar e vai dar espaço para que elas possam falar quais foram os pontos mais importantes, o que ficou mais marcado, qual foi o ponto auge que elas acharam e o que elas aprenderam com essa lição.
deu tempo para elas falarem, tá bom? É importante, às vezes as pessoas acham, eu estou perdendo tempo. Não, você está vendo se eles realmente aprenderam isso e eles estão recapitulando, ok? E agora a gente vai continuar a história, então, falando para eles o quê? Que depois daquele almoço, né, olha, foi servido o almoço lá, lembra que serviram o almoço, que o Benjamim recebeu 5 vezes mais do que os outros irmãos? Não lembra? Não assistiu a aula? Então vem aqui embaixo, clica no link e assiste as aulas anteriores, tá bom? Então vamos lá. Eles então aqui depois preparou o almoço, José então resolveu testar, resolveu ver se eles estavam mesmo mudados ou se eles estavam do mesmo jeito de quando José então saiu da casa do seu pai. José então conversou com o seu servo e deu uma ordem para eles, falou assim, olha, eles agora vão embora, eles vão comprar o alimento, mas eu quero que vocês, né, quando colocar os alimentos nos sacos, nas sacas para eles levarem, né, embora para a terra deles, vocês vão pegar os sacos de alimento e no saco de Benjamim, vocês vão colocar de volta o dinheiro e a minha taça de prata. Vocês vão colocar lá na boca do saco, caladinho, sem eles perceberem, tá bom? Deu a ordem para o seu servo. O servo obedeceu o seu senhor, pegou a taça que era do rei, a taça de prata, colocou no saco de Benjamim sem ninguém saber e entregou os sacos de mantimento para que os irmãos pudessem levar de volta para a casa do seu pai. José então liberou todos eles pegaram ali os mantimentos, né, colocaram ali nos seus cavalos e começaram a voltar então para a sua terra. José caladinho ficou. Depois de um tempo onde eles estavam voltando, né, eles não estavam muito longe, José então deu uma ordem para voltar, para eles irem atrás deles, né, e falar para eles assim, olha, por que vocês fizeram isso? Por que vocês pagaram o mal, o bem com o mal, né? Ou seja, o meu Senhor tratou vocês tão bem, alimentou vocês, vendeu os mantimentos lá, e vocês fazem o mal para ele? E eles não entenderam nada. Como assim fazer o mal? Nós não fizemos nada. Ele falou assim, olha, sumiu a taça de prata do meu senhor, né? A taça de prata dele sumiu. E só pode ter sido vocês que pegaram. Eles falaram, não, nós não pegamos. Nós não seríamos capazes de fazer isso. Nós não pegaríamos, né, algo que não é nosso. E todos eles então falaram ali, eles falaram, vamos verificar. E ele falou assim, olha, tá bom, pode verificar. Né? Nós vamos ser todos escravos de vocês se estiver aqui, porque eles tinham certeza que eles não tinham pego, né? E olha, aquele que foi encontrado, então, vocês podem matar e nós vamos ser todos escravos de vocês. E aí o que aconteceu? Eles tiraram todos os sacos de alimentos ali dos seus cavalos, colocaram ali, e o servo começou a olhar todos os sacos, começou a olhar do maior, né, do filho mais velho para o menor, até chegar onde? Até chegar no saco de Benjamim, né? O saco que estava ali com Benjamim, que era esse saco aqui. Então, quando abriu-se o saco de Benjamim, o que tinha lá dentro, crianças? Vocês imaginam o que tinha no saco de Benjamim? Será que tinha milho? Será que tinha arroz? O que será que tinha no saco? Para a tristeza e surpresa deles, dentro do saco de Benjamim estava a taça de prata que havia sumido e também o dinheiro que ele falou que tinha desaparecido. Eles ficaram apavorados. Como assim? Como isso vai parar aí? Eles falaram, é Deus nos castigando. Deus está nos castigando pelos nossos pecados. Eles começaram a falar entre eles lá, né, os outros irmãos mais velhos. É Deus, é pelo nosso pecado, é porque nós vendemos José, é porque nós fizemos aquilo com o nosso irmão, Deus está nos castigando. Isso está acontecendo por castigo, pelos nossos pecados. Certo é que eles foram levados todos de volta para frente, né, para a presença ali do governador. Quando chegaram lá, eles se prostraram diante de José e pediram clemência. Eles pediram misericórdia, não fomos nós, não foi nós. E o José falou, eu não quero vocês. Aquele que foi encontrado, no caso Benjamim, esse vai se tornar meu escravo. Vocês podem ir embora. E aí eles falaram, não, Senhor, não, Senhor. Aí Judá, né, que tinha prometido para o seu pai que ia cuidar do seu irmão,
que ia impedir, não ia deixar que nada acontecesse, começou a clamar e falar: Senhor, pelo amor de Deus, né, deixa eu levar meu irmão embora, libera meu irmão, eu fico no lugar dele, eu me coloco no lugar dele, eu me torno seu escravo, meu irmão não pode ficar aqui, eu prometi pro meu pai que eu ia cuidar do meu irmão, o meu pai não vai suportar mais uma dor, o meu pai não vai aguentar perder mais um irmão, né, deixa eu ficar no lugar dele, eu fico no lugar dele. Judá estava agora mostrando que ele tinha o seu coração transformado, porque quando era José, né, há muitos anos atrás, ele propôs vender José, ele não se importou com o pai dele, mas agora ele estava pedindo para ficar no lugar do irmão, ele estava assumindo a culpa que não era dele. José estava vendo que ele havia transformado seu coração e ele falou: deixa meu irmão embora, né? Meu pai não vai aguentar, se colocando no lugar do seu irmão. E José então falou: não, eu quero só ele, só o que pegou é que vai ficar, vocês todos podem ir embora. E ele então começou a clamar, insistir, pedindo por favor, e prometeu que o pai que seria responsável pelo seu irmão. Enfim, o que será que aconteceu? Será que José vai permitir, né, que ele fique no lugar de Benjamim? Será que ele vai conseguir convencer José a trocar de lugar? Será que Benjamim vai ficar ali como escravo? Como será que vai ser a reação do seu pai? O que será que vai acontecer? Tá curioso? Então, vem para a próxima aula. Estamos agora no finalzinho desse desfecho. Você que está acompanhando desde o início não pode perder a próxima aula, porque na próxima aula nós vamos descobrir o que vai acontecer. Será que agora José vai falar para eles quem é José? Será que agora eles vão descobrir que José, né, que esse governador é o seu irmão José que foi vendido? O que será que vai acontecer? Fica ligado na próxima aula, porque eu vou desvendar para vocês o que vai acontecer aí, o que vai ser feito com esses irmãos, o que vai acontecer nessa história, ok? Vem comigo então para a próxima aula, você não pode perder, porque está incrível. Professor, para finalizar a aula de hoje, você vai fazer atividade com eles aí, né? E a nossa oficina criativa sugerida pela revista é que você leve para sua sala de aula copos descartáveis e papel alumínio. Corta o papel alumínio aí, o suficiente para eles enrolarem esse papel, esse copo, simbolizando ali então o copo de prata que foi falado na lição de hoje. Você vai falar para eles ali, né, observar motivos que eles precisam perdoar, alguma coisa, algum ressentimento que eles guardou, né, sobre alguma pessoa, alguma coisa, e vai pedir para eles escreverem, ou escrever do lado de fora, né, ou você pode pedir para eles escrever num papel os motivos que eles precisam perdoar, né, colocando ali dentro, e do outro lado colocar o nome da pessoa que eles precisam perdoar. Vai pedir para eles então falar para eles ali que ali é o copo do perdão, e pedir para eles então, né, para estar orando, pedindo a Deus que dê força, que ajude eles a perdoarem, né, essas pessoas, esse item que aconteceu, e vai pedir para eles levar para casa durante a semana e entregar esse copo para a pessoa que precisa ser perdoada, ok? E vai estar fazendo um ensinamento explicando que nós somos transformados, né? Nossa mente é transformada quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida. Então, quando Jesus entra, nós temos a transformação da nossa mente, do nosso coração. Judá se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, né? E ele teve a sua vida renovada, ok? Então aí você vai fazer essa aplicação. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, curte o vídeo e vem comigo para a próxima lição.